eu não acredito, meu filho não tem isso, o doutor ou a doutora falou, mas eu não acredito, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Um outro tema que também parece-nos importante e muitas vezes nós não damos aquela importância que deveríamos dar, é sobre a família de pessoas com autismo. Por mais que queiramos lidar com o autismo como um fenômeno, inclusive temos aí denominações de orgulho, do autismo espetacular, do autismo bastante inteligente, mas nós sabemos, no rigor dos rigores, quando entramos no mundo do autismo, a maior parte da população autista tem problemas graves de comportamento, desarranjos em rituais, insônia, seletividade alimentar, sempre lembrando, quando nós fazemos então a análise dos graus de acometimento, nós temos os leves, os com autismo moderado e com autismo severo. E o autismo leve, de acordo com a ciência, é uma parte menor das pessoas com autismo. A maior parte, estatisticamente observado, das pessoas com autismo, né, os sintomas são mais moderados e alguns mais severos. E eu queria falar um pouquinho mais destes. De toda maneira, toda vez que uma família recebe a notícia pela primeira vez, mesmo que ela já venha observando a atipicidade aqui, ali, insurge internamente num pai, numa mãe, insegurança, angústia, incertezas, etc. A gente percebe que, principalmente quando se trata de autismo moderado para severo, muitas famílias se desarranjam. Um pai, uma mãe, uma angústia, um desespero, e aí, associado a isso, vem insônia, depressão, negação. Eu não acredito, meu filho não tem isso, o doutor ou a doutora falou, mas eu não acredito, eu não acredito que isso esteja acontecendo. Sempre aquelas perguntas, por que comigo? Por que eu? É muito comum isto, e nós temos que aprender, nós clínicos e educadores, temos que aprender também a lidar com isso. E aí, é muito comum que, às vezes, a depender do quadro da criança, se eu não cuido, se eu não faço uma boa orientação, se eu não consigo, na verdade, convencer o pai e a mãe a procederem com determinadas condutas para que o filho ou a filha se desenvolva com mais segurança, com mais clareza e com mais eficácia, então os nossos trabalhos, né, as nossas atividades, os nossos empenhos com as pessoas, com os meninos e meninas com autismo, não vão ter todo aquele resultado que a gente gostaria de ter. E, por favor, a todos os clínicos e pedagogos, aos profissionais que estão me ouvindo, cuidem bem. Papai e mamãe não têm culpa de nada. Não tem culpa. Na verdade, dá às vezes para desarranjar. E cada pai e cada mãe tem a sua estrutura de personalidade. Alguns vão conseguir se segurar, ter um porto seguro, observar que com o filho ou com a filha há um desafio a vencer e se tomam de coragem, de força, principalmente quando bem orientados por profissionais qualificados, e abraçam aquela causa em prol do filho, em prol da filha, e aí nós vamos obter, assim, resultados bastante interessantes. E eu já divulguei isso várias vezes, um grande exemplo que eu tenho aqui no Brasil de um menino em que eu o conheci há 24, 25 anos atrás. E fazendo a primeira consulta comigo, esse menino, que ainda tinha seus 3, 4 anos, talvez até 2 a 3 anos de idade,
E quando então eu entendi por bem que ele tinha autismo, de acordo com os manuais, com os protocolos, essa família, evidentemente, primeiro faz um baque, mas a própria vovó se tomou de coragem, uma vovó educadora, professora, e aí começou a seguir as orientações. E todas as vezes que eu ia na região onde eles moram, para atender a uma agenda de consultas a convite de uma APAE, fazendo isso há mais de 25 anos, periodicamente, esta avó e essa família estava lá, agendada a consulta, e seguiram as orientações, inclusive, ao longo do tempo, eles traziam as professoras daquele filho, daquele neto, para a consulta, e eu conseguia fazer uma orientação de seguir algumas condutas mais assertivas. E eis que há uns 2 meses atrás, eu participei, como ouvinte, a defesa de dissertação de mestrado deste hoje adulto, 26, 27, 28 anos de idade. Quem acompanha então há mais de 20 anos. Então nós temos casos assim, em que a família se toma de coragem, se toma de força, não se deixam, não é, render-se, vamos dizer assim. Mas por outro lado nós vamos ter um pai e uma mãe que podem apresentar uma vulnerabilidade emocional, o que é comum, todos nós temos os nossos tempos. E eu não gosto muito de trabalhar com essa história de culpado, de inocente. Nós não somos juízes. Nós não somos policiais. Então não existe o culpado e o inocente. Não existe o certo e errado. E aí eu entendo que quando a gente percebe uma mãe, um pai, uma família bem vulnerabilizada com o autismo do filho, nós profissionais temos que estar atentos que talvez nós temos que nos centrar mais nas orientações, nas supervisões, ou seja, no acompanhamento da família, não é? No sentido de desenvolver condutas mais simples, mais pontuais, na luta pelo seu filho, na luta pela sua filha, e talvez tenhamos resultados muito mais evidentes, mais eficazes do que temos tido até hoje. Tema delicado, tema bem delicado, mas nós temos que enfrentá-lo também. Por acaso, ontem à noite, numa supervisão de um determinado caso, ali ficava claro e evidente que a mamãe, aos 38 anos de idade, sozinha, porque não está mais com o esposo há anos, e ela então tem um filho relativamente grave, de moderado para severo, entrando mais no mundo do severo. E ela, até hoje, ela não consegue aceitar. Então ela tenta substituir os problemas do filho com concessões. Pode tudo, o coitado do meu filho, porque ele não sabe, eu vou ajudar meu filho. E a gente observa depois de 13 anos de convívio com aquele filho, que esta mãe, na verdade, acabou por engolir totalmente o filho, faz tudo por ele. E aí nós vimos 2 pessoas dependendo uma da outra, e uma relação mais doentia. E este menino, que poderia ter um desenvolvimento, um prognóstico um pouco melhor, portanto não é curado e saiu do autismo, até porque nós não conhecemos a cura do autismo, mas pelo menos com um pouco mais de dependência, um pouco mais de autonomia e, inclusive no caso, me pareceu ser até eu ser mais otimista, que a gente pode adquirir e pode conquistar coisas ainda muito boas, mas essa mãe não dá conta, ela não aceita que o filho tenha o autismo, ela padece ainda com o filho autista, então ela superprotege o menino. E ao superproteger o menino, e ela não faz isso porque é uma má mãe, ela não faz isso porque ela quer assim, ela está só. E aí ontem na orientação, num caso de orientação de caso clínico, eu propus a uma colega psicóloga centrar-se mais nessa mãe, fazer com que ela melhore a sua autoestima, uma mulher de 38 anos sozinha, não é, cuidando desse filho e de uma outra filha menor,
E de repente, se nós conseguirmos mexer na autoestima desta mãe, fazer com que ela deixe o filho dela algumas horas aos cuidados de um bom profissional, de uma escola, ou seja, confiar um pouco mais numa instituição qualificada e ela cuidar um pouco mais de si, ela pode se fortalecer, melhorar a autoestima. Com isto, ela melhora a energia e aí ela terá mais força, mais disposição, não é? Nos cuidados com seu filho. Então, eu conclamo a todos a refletirem sobre quando você vê, quando você observa, quando você está cuidando de uma pessoa com autismo, sempre lembrar, ele não está só. Existe aí todo um conjunto de personagens, de pessoas que estão em volta deles. Estou falando de uma psicopedagoga que às vezes também pode sofrer ao longo do tempo nos cuidados com um aluno com autismo. Então nós temos que também observar que é importante nós cuidarmos dos cuidadores de autistas. Numa instituição, numa residência protegida, em que eu construí por mais de 13 anos, 15 anos, a gente cuidava bastante dos profissionais. Lidar com frustrações, lidar com desafios, lidar com momentos tensos, principalmente nos casos mais graves. Então nós profissionais temos que aprender também a ficar atentos, não é? Nas pessoas que envolvem. Mais um último exemplo, para mim não alongar muito. Observemos os avós. Vocês sabem que os avós, até pela idade, que normalmente são mais avançadas, claro, por serem avós, muitas vezes os cuidados com o seu neto, com a sua neta com autismo, podem ser bem equivocados. As concessões em excesso, a compaixão, a dó. É sempre bom lembrar que compaixão e dó é um sentimento do outro, da pessoa, e não do autismo. E esses meninos e meninas com autismo não precisam de ninguém que tenha dó deles, que tenham compaixão. Eles precisam de educadores, de adultos, que lhes auxiliem no norte, ou ao desenvolvimento, à autonomia, até mesmo porque nós sabemos que mais de 95% das pessoas com autismo não trazem consigo alguma outra doença degenerativa. Se eles não trazem qualquer doença degenerativa, significa, quase que matematicamente, que pela lei da natureza da vida, se não acontecer nenhum acidente, nenhum incidente com o papai, com a mamãe, se não acontecer nenhum incidente ou acidente com a pessoa com autismo, pela lei da natureza da vida, os papais vão primeiro. E o filho ou a filha vai ficar. Então, qual que seria a função da mãe, do pai, da vovó, do vovô, da psicopedagoga e de outros profissionais? Eu digo psicopedagoga porque os educadores são aqueles, logo imediatamente após os pais, a família, quem mais tem contato, permanece o contato diário com uma pessoa em desenvolvimento. Primeira infância, segunda infância, puberdade, adolescência. Então nós temos que estar atentos a eles. E a compaixão, a dó, não auxilia. Essas pessoas não precisam de que tenhamos compaixão. Então, se pela lei da natureza da vida, os papais e as mamães vão primeiro do que os seus filhos, e estes pais e essas mães sabem muito mais profundamente, melhor do que eu, sobre esta preocupação. O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? E quando então você coloca essa pergunta em você, estou agora me dirigindo ao pai,
à mãe, ao familiar quem cuida. E quando vocês estão ali no momento de reflexão, o que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aí? Esta pergunta poderia lhe ajudar a dar mais força do que nunca, mais energia do que nunca, a entender que este filho, quando bem cuidado, assertivamente bem cuidado, quando aprende a cuidar de si, a ser mais autônomo, claro, de acordo com o grau de acometimento, uns vão se desenvolver e tornar-se mais autônomos mais para frente, outros menos. Mas quando a mamãe se dá conta e faz essa pergunta, se ela não dá conta, eu sei, doutor, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que não é bom assim, mas eu não dou conta. É quando nós temos que ter alguém, quem vai cuidar especificamente deste pai, desta mãe ou deles, orientando em pequenos passos como fazer com que o seu filho com autismo, e por mais difícil que seja, avançar um pouco mais rumo à autonomia. Pensemos um pouquinho. Mais uma vez eu reforço, um tema delicado, difícil. Temos que nos apercebermos, ter um feeling de não passarmos por cima desses detalhes que são tão importantes no tratamento, na atenção a pessoas com autismo.